Boa noite. Aproveitando para fazer a propaganda, o Emanuel Costa é o. Emanuel Costa. Então, que auxilia a gente aqui no estudo, o André Luiz fazendo a revisão do estudo econômico para ele faz a revisão e depois a gente monta a palestrinha. Então, a ele recomendo realmente porque as palestras dele são excelentes, muito boas mesmo. Ele tem uma facilidade na oratória maravilhosa. Então, quem puder vir, venha que não vai se arrepender. O site, para quem não conhece, começar a acompanhar, é onde nós publicamos os estudos aqui do André Luiz, as mensagens, as palestras, os artigos, as mensagens, cada vez que você entra vai mudando, nós estamos sempre alimentando com novas mensagens, as mensagens edificantes. Semana passada nós não tivemos tempo de analisar por que a explicação, né? Porque o que nós estudamos foi para evitar queixas, evitar reclamações. Se chegaram a ler no site, não leram? Quem leu, quanta gente viu? Eu vou passar a explicação que eu deixei no site. Porque parece algo simples, a questão de evitar reclamações, evitar queixas, né? Mas é algo que a gente costuma fazer no dia a dia, reclamar do trabalho, né? Reclamar do vizinho, reclamar da vida, né? Em geral, do marido, calor, está calor é porque está calor, está frio é porque está frio, está chovendo porque está chovendo muito, se não chove é porque está seco. Enfim, daí no Facebook, então, tem as correntes, cada vez é uma hora a reclamação. Então é algo comum, mas é algo que nós devemos evitar. Isso inclui não ficar reclamando do trabalho, da família, dos encargos diários, analisar os fatos sempre positivamente. A mensagem que foi lida, ela casa exatamente com isso e também com o final de hoje, que é da semana passada, que é a questão do otimismo. Não ficar falando para os outros dos seus problemas diários, né? Oi, como está? Tudo bem? Não está bem, começa a contar tudo. Coisa ruim. Aí de não ser agradável, você está, como é que nós estudamos? Todo pensamento emite vibrações. Se só está falando coisa ruim, você acha que você está vibrando positivamente ou negativamente? Então, ó, não ficar de mau humor, resignar-se com as dificuldades naturais da vida, incluindo as provas e obstáculos. Até porque são elas, hoje nós vamos ver um pouquinho da programação da reencarnação, são elas o que vai, como seria falar, vai proporcionar a evolução, e passando por dificuldade, você vai controlar algumas questões, você vai prestar atenção, você vai se esforçar para estudar, para melhorar. Então é natural. Tem que aceitar do limão fazer uma limonada, não ficar reclamando. E não alimentar pensamentos depressivos. Também é natural, as dificuldades da vida, e aí você começar a alimentar aquele pensamento ruim. O ideal é você afastar. Por quê? Porque vibrando, estamos em sintonia com os espíritos inferiores. Passamos a pergunta de vibrações e sugestões infelizes, que agrava o nosso estado. Você já estava de mau humor, você já estava depressivo, você fica alimentando aquele sentimento, você atrai espíritos inferiores, querendo, nós estudamos, são de indução mental, e você só vai piorando, em vez de melhorar. Tem que realmente tentar evitar. Porque se você está assim, conta triste, em vez de rezar, lembra, a prece tem uma grande força. Em vez de rezar, ao invés de ter fé, resignação, você alimenta esse sentimento ruim, piorando. Então você tem que lutar contra o sentimento ruim. Até porque muitas vezes você está sendo influenciado. Então a luta é contra você e contra quem está te influenciando. Então tem que lutar mesmo para sair dessa
desses pensamentos ruins. É necessário, primeiro, evitar sempre queixar-se da vida e alimentar sentimentos ruins. Isso é algo que a gente tem que ter como hábito. Tem que ter no dia a dia, evitar. Cortar. Um dia eu fui mandar e-mail para esse meu tio, aí eu já fui contar que eu passei mal lá na viagem que eu fiz, eu falei, não, nem vou falar isso para ele. Como eu tenho um tio pai, então a gente conversa muito. Mas é uma coisa ruim, por que eu vou contar isso para ele? Não contei. Eu já sabia disso, você vai saber de outra forma. Mas, entendeu? Aí como eu tinha acabado de preparar essa lição, aí como a gente tem um hábito mesmo, né, de querer contar as coisas ruins que acontecem, e aí a gente se queixar, esperando, né, nós somos carentes, nós queremos alguma palavra de consolo, uma palavrinha, mas nós temos que ser fortes e lutar contra esse hábito. Que é hábito, né? Algo do nosso dia a dia mesmo. Então, o primeiro é evitar, né? Tentar mudar esse hábito. Em segundo, caso mesmo assim, por algum fato da vida, seja o que for, doença, tragédia, ou trabalho chato mesmo, discussão, enfim, caiu no pensamento ruim, precisamos harmonizar nossa mente, a fim de manter o nosso padrão vibratório alto. Então, se aconteceu, vamos harmonizar. Faz oração, pelo amor de Deus, vem a resignação, fé, e afasta esse pensamento ruim. Por isso que é necessário orar, ter fé em Deus e resignação. Olha que frase legal de Sócrates. Se todos os infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente se repartissem em partes iguais por cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas de novo só os nossos. Isso é interessante. Se pegar, a gente ficar reclamando no nosso dia a dia, mas colocasse tudo junto, depois dividisse em partes iguais, você vai falar, não, mas eu quero só os meus problemas, deixa isso daí para lá. Você não quer pegar os outros. Seja porque você já está programado a passar por eles, já está habituado mentalmente a isso, seja porque, na verdade, às vezes o problema é pequeno em vista dos problemas que os outros têm. E a gente costuma transformar ele em um problema grande, às vezes ele é pequenininho, a gente quer transformar ele em grande. Sendo que a gente tem que minimizar ele. É um problema bom minimizar, e não aumentar. Temos que ter a consciência que todos, sem exceção, passam por dificuldades. Cabe a cada um aceitar as suas com naturalidade e resignação, sem alterar essa harmonia mental. Claro que não é fácil, né? Aqui é um guia para a gente tentar fazer a reforma íntima, até porque no Espiritismo a gente bate muito na reforma íntima, mas aí cada um sai e vai embora para casa e se vira com a sua reforma íntima. Então a ideia dos exercícios é tentar ser um guiazinho aí, um norte para a gente tentar aos pouquinhos ir realizando uma reforma íntima. Mas não é fácil, não se mudar esse dia para a noite. Tem que, até porque está lá, num dos temas é perseverar, insistir para tentar mudar. E não são raras mensagens dos espíritos superiores nesse sentido. Vamos ver algumas coisas. Cesse todas as queixas, ou procure reduzi-las ao mínimo. Pega literal. Cesse todas. Vamos guardar só para o marido, só para a esposa. Aqueles casados não vão ter que aguentar. Mas quanto ao resto, cesse, corte. É diferente você pedir uma orientação, pedir uma ajuda, isso é diferente, óbvio. Nós estamos falando aqui de ficar alimentando, se queixando de forma atual para todo mundo de tudo. Claro, pedir uma ajuda, pedir uma orientação para alguém que você confia, isso aí é natural, normal e deve ser feito. Até porque muitas vezes essa pessoa, além do conhecimento, ela vai receber uma intuição do que te passar para te orientar. Então, isso sim. Mas a ideia aqui é cessar todas as queixas habituais, do dia a dia que a gente costuma fazer. Compreendamos que não podemos louvar as dificuldades que nos odeiam, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivos pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionem em nosso espírito a fim de que nosso espírito mude.
São chaves libertadoras das dificuldades, que forçam você a mudar. Senão nós poderíamos ficar acomodados. Então, sempre que tiver uma dificuldade, tem que analisar dessa forma. Ah, eu tenho tal dificuldade. Então, vou usar ela para algo positivo. Então, a pessoa descobre que tem diabetes, ela é uma pessoa muito viciada em doce. É algo ruim. Mas, então, vamos usar de algo positivo. Então, ela vai me forçar a mudar um hábito ruim que eu tenho para melhorar. Então, sempre nesse sentido. Visão otimista. Então, a mensagem disso. Reduza suas queixas ao mínimo, quando não possa dominá-las em tudo. Você vê que a mensagem era bem direta. Algumas questões suscitadas por André Luiz no livro Sinal Verde. Irritação ou amargura, algum dia, terão rendido paz ou felicidade para você? São questões que ele coloca para te meditar. Quem mais lhe atrai na convivência com o próximo? Carranca negativa ou sorriso de animação? Qual que é? O sorriso ou a carranca? E quem te quer? Quando você sai da loja, nossa, ele vai mal-humorado? Ou ele é simpático? Quem te gosta? Quando vai conhecer alguém, ou quando está numa convivência social? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo não ser feliz? Ou você cultivando sentimento de felicidade, óbvio que você vai ficar feliz 10 minutos depois. Você tem que vencer esse sentimento. E é nesse sentido as mensagens, sempre ocupada a nos orientar para cultivar hábitos saudáveis mentalmente, que reflete diretamente no nosso corpo espiritual e físico, conforme nós estudamos que a mente forma o corpo mental, que forma o corpo espiritual, que no fim, como nós vamos começar a ver hoje, dá origem ao corpo físico. Então, tudo é harmonia mental. É isso que nós vamos correr. Alimentar queixas ou sentimentos depressivos, manter-se em mau humor e olhar as coisas negativamente fazem com que sua mente emita vibrações densas que ajudam a adoecer seu corpo espiritual e físico, além de atrair a influência de espíritos inferiores e afastar a boa orientação dos espíritos da guarda. Olha bem, divisor de almas. Manter um pensamento bom ou ruim. No caso aqui, nós estamos falando das reclamações do dia a dia. Então, a partir de hoje, evitar ao máximo queixar-se da vida. Para todos. Acessar ao máximo. Evitar ao máximo as reclamações de nossa vida. Não é nenhum. Mas você está reclamando para você mesmo. Tá, eu vou falar para o próximo, porque eu vou falar para mim mesmo. Meu trabalho é horrível. Isso não. Você evitar analisar tudo de forma positiva. Meu trabalho é horrível, mas o vizinho está desempregado. Meu marido é isso, mas o marido sempre analisar a coisa de forma positiva. Certo? Para a explicaçãozinha que a gente tinha que dar da semana passada. Eu vou correr um pouquinho para dar tempo de passar tudo. Mas, se surgir dúvidas, aí vocês param e conversam. Temos um ano inteiro aí para estudar o André Luiz. A revisão que eu falei para vocês, agora a revisão ela é conforme a matéria que nós vamos estudar. Já ficou bastante coisa para a revisão. E hoje a revisão vai ser sobre o corpo espiritual, que eu acabei de falar para vocês. Que ele é formado por corpo mental. Aprendemos que o corpo espiritual, o espírito, é para nós que estamos em dimensão vibratória mais pesada, sutil. Porém, para quem está na outra dimensão, ele ainda no nosso estágio é grosseiro, denso, muito denso, para quem está na outra dimensão. Para quem ainda está no feijão com arroz, que são os espíritos já bem evoluídos. Mas no dia a dia aqui, nosso corpo espiritual ainda é denso. Mas analisamos que a matéria na outra dimensão possui outras faculdades, outras sensibilidade, consistência. Não é consistência. É uma palavra
daria bem certo. Mas tudo bem. Ela é como se fosse de faculdades, tem outros atributos. A matéria, na outra dimensão, tem outros atributos que fazem que seja diferente da matéria aqui. Não que seja fluídica e holográfica, mas que seja diferente. E o perispírito, apesar de grosseiro, ele possui uma consistência porosa e plástica, com uma constituição material e multiscala. Plástico no sentido seguinte, ele se molda. Nós já estudamos isso de forma bem detalhada, quem não viu tem lá no site a explicação. Então ele aceita ser moldado, apesar de ser grosseiro, porque a matéria tem muito. Então o perispírito, conforme o campo mental, ele pode se deformar. A pessoa, quando desencarna, por exemplo, muito velhinha, depois de algum tempo ela consegue se tornar mais jovem, isso é natural de quem vai para as colônias. Ela usa o campo mental dela e assume com a aparência que ela quer se manter. E aqueles espíritos que se mantêm em pensamentos muito ruins, os espíritos trevosos, abismais, o campo mental dele acaba por deformar o corpo espiritual dele. E aí surgem algumas aberrações mesmo. Quem quiser, quem pegar os livros e ler. Né? Tem vários livros aí que relatam bem o que acontece. Tem um do Rainer que chamou Os Abismos. A primeira vez que eu li, quando eu não tinha estudado tudo isso, foi isso aqui é mentira. Aí depois que eu escrevi, eu falei, não é verdade. Mas é impressionante mesmo, então só recomendo para quem quer ler. Mas é para vocês verem que o corpo espiritual ele pode se moldar, apesar de ser denso. Ele possui outros atributos. E ele pode se alterar tanto que possibilita até mesmo uma nova reencarnação, uma nova volta a essa dimensão vibratória. Então vamos começar a estudar a reencarnação. A reencarnação é um tema complexo e longo. Nós não vamos conseguir estudar tudo isso num dia. Vamos dividir de forma didática, para que a gente consiga entender. Primeiro, para ficar bem claro, para quem talvez não estudou muito, a reencarnação que seria. Hoje nós já temos, depois de meses de estudo, a consciência que existem diversos planos de existência com a matéria em infinitas composições vibracionais. Não é só mundo material ou mundo espiritual. Na verdade, todo mundo espiritual possui diversas dimensões. Então, reencarnar seria você voltar para esta dimensão vibracional. Você sai dela, do falecimento, e depois volta. Você reencarna, volta para a carne, que era o termo que era utilizado naquela época, quando foi definido. O que costuma acontecer no nosso dia a dia? Nós falecemos, é simplesmente largar esse corpo físico, ficamos um tempo na erraticidade, que é o termo utilizado e é o termo utilizado para designar o tempo que você permanece na outra dimensão. E lá procuramos encontrar os familiares, os amigos, estudar, trabalhar e planejar uma nova volta para a matéria mais densa, para que assim possamos resgatar débitos, caso seja o caso seja a hipótese, evoluir moral e intelectualmente, sempre querendo ampliar ao máximo o nosso nível de consciência como seres do universo. Evoluir moral e intelectualmente é ampliar seu nível de consciência. Muita gente passa a vida inteira sem ampliar sua consciência. Desencarna, fica nas regiões densas, e nós vamos estudar isso. Então, eu ia acabar falando do termo de. Vamos chegar aí, mas a questão é essa: ampliar a consciência. Então, eu dividi o estudo da seguinte forma: programação da reencarnação, a formação do corpo físico, como que ocorre, e o processo reencarnatório propriamente dito, desde a programação do espírito ao ato de amor entre o homem e a mulher e o espírito entrar na matéria. Nós vamos estudar isso, que seria o processo reencarnatório.
E nós temos o conhecimento geral, que nós ingressamos na vida para, como eu falei, resgatar adeptos e evoluir, não é mesmo? E nós sempre ouvimos que nós programamos a reencarnação, não é mesmo? Nós sempre ouvimos isso. Ah, eu sou espírita, eu não programei minha reencarnação. Está todinha programada. Desde nasci até quando eu falecei. Programei tudo. Mas a verdade não é essa. Isso está dito de forma geral. Porque o Allan Kardec, quando ele estabeleceu, junto com os Espíritos da Verdade, as leis gerais. Aí aos pouquinhos nós vamos estudando e vendo qual é o caso do nosso mundo nesse estado de evolução. Hoje. O que acontece hoje no nosso estado de evolução? Mundo de expiação. Então, o que acontece hoje com o nosso nível de consciência, com o nosso nível intelectual? É importante, nós vamos entender isso. É importante entender que a capacidade de programar a nova reencarnação amplia-se na medida em que o espírito evolui. Então, não é assim, é tudo bonitinho, desencarna, vou lá, tal, programa a nova reencarnação, tudo de novo. Não, cada caso é um caso. Cada vida é uma vida. E vamos ter várias variantes daí para a gente analisar. Eu separei algumas didáticas porque é impossível você fixar todas. Vamos ver algumas dessas hipóteses para poder separar didaticamente aí, para todo mundo poder visualizar o que acontece. No nosso estágio é comum que determinado espírito, em escala mais evoluída, programe sua encarnação para resgatar alguns entes queridos que se encontram no umbral ou nas regiões abismais, ou mesmo encarnado, mas em experimentações bastante complicadas. Então, o primeiro caso é comum um espírito mais evoluído sabia que o ex-marido, né, ex-marido não, o marido só faleceu. O marido, o filho, o parente ou um amigo muito querido está, por exemplo, numa região muito densa, rural, ou mesmo nas regiões abismais, ele programa uma reencarnação. Ele faz a programação para resgatar aquele espírito. Aquele espírito está em uma situação de inconsciência. Qual que é a ideia? Você traz ele de volta para a matéria, durante a vida, tentando ampliar a consciência dele, e quando desencarnar novamente, ele não vai cair de novo lá. Ele vai ser ascendido para uma colônia. Essa é a intercessão. Esse é o primeiro caso que costuma ocorrer. Nesse caso, a programação da encarnação dele e dos demais espíritos é idealizada pelo espírito evoluído, visando de alguma forma resgatar os que se encontram estagnados e perdidos nas trilhas da ignorância. É a intercessão. Foi o que aconteceu no filme Nosso Lar, né? A história, a mãe do André Luiz Isso. ia reencarnar para resgatar o pai. Eu vou citar ele aqui. É o exemplo clássico no Espiritismo, é o que a mãe dele faz. Primeiro por ele, já foi uma intercessão, ele foi salvo para o umbral, mas aí foi mérito dele de estar apto a ser salvo. E depois quando ela reencarna com o marido. Viu? O exemplo clássico. O exemplo clássico é da mãe do André Luiz, que programa uma nova encarnação para voltar ao lado do marido e das 3 mulheres que atormentavam nas regiões abismais. Estavam aos passos, nas regiões bem densas, né? Não deu para entender se seria no umbral, região densa, ou seria já nas regiões mais baixas ainda. A questão é, essas mulheres, quando na vida terrena, se envolveu com ele. E quando se encarnou, ficaram os 4 lá, no estado deplorável. E ela programa uma nova vida para resgatá-lo, né? No livro Renúncia também, né? Um caso clássico. Renúncia de Emmanuel, a Cristo. Também trata sobre isso. É o caso mais comum hoje no nosso estado, seria a intercessão. Atendemos que nenhum dos 4 participaram ativamente da programação da encarnação. O planejamento é feito pela mãe do André Luiz, que, utilizando-se de sua ascendência e mérito, contará com a ajuda dos amigos espirituais que irão caminhar todos ao seu lar encarnado. Ela
inscrição dela, ela tem toda uma equipe que vai auxiliá-la para encaminhar os espíritos conforme planejado. Esse é um caso comum hoje no nosso dia a dia. Estamos numa fase de transição. Um evolui e o outro fica parado, depois vem o outro para buscar. E para mim é a maior prova da reencarnação, porque não há lógica dentro do pensamento do eterno paraíso. Se você está no eterno paraíso, seu filho está no eterno inferno, e você não vai poder fazer nada para ajudá-lo. O paraíso vai ser esse para a mãe, sabendo que o filho está eternamente no inferno. Obviamente não vai ser. Ela quer, de qualquer forma, resgatá-lo. Tanto que no livro Libertação, a mãe vai resgatar o filho, ele vai dizer isso, depois de 700 anos que ele brilhou no caminho do mal. Ela ficou 700 anos monitorando ele, aí quando viu que chegou o momento de socorrê-lo, corre atrás para socorrer. 700 anos. Você vê bastante tempo. Mas em 700 anos, ela ficou, de certo modo, sofrendo, sabendo que o filho estava ali. Você vê que não há um paraíso se o outro não está falando. E foi o que eu expliquei. As 3 mulheres nascerão com filhos, acreditando que com o seu amor conseguirá elevar o nível de consciência dos 4 espíritos, para que, quando voltar a desencarnar, consigam ascender para planos espirituais, saindo das faixas densas do grau e das regiões abismais. Vejamos algumas passagens mencionadas. Se a criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanece após a morte em estado de queda, não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados do nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas do serviço de Deus. Ele está contando o caso. Eles analisam vários casos. O caso disso. O espírito estava em estado de queda, foi resgatado para voltar à vida e disso sair do estado principal. E para quem lê os abismos, você vê como realmente a vida é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Os espíritos estão lá desejando de qualquer forma voltar à vida, para ter mais uma chance. Então toda a chance ele tem que aproveitar. Olha que passagem interessante, né? Porque nós costumamos assistir o nosso lar, quando eu vou ver os espíritos, vamos falar assim, o mundo lá que é melhor, lá no principal, o mundo lá que é melhor, fica desprezando um pouquinho o mundo daqui, né? A nossa vida atual, fica pensando lá. Olha que passagem. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero materno significa para nós a porta bendita da redenção. Para a grande maioria de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas ao homem e à mulher. Está falando isso para vocês. Às vezes a gente fica com a visão de que lá há um mundo perfeito, queremos ficar lá. Primeiro que nós já vimos que não é assim. Ninguém muda quando desencarna, só muda a roupa, mas a pessoa é a mesma. Segundo, que a vida aqui é a oportunidade, a porta bendita da redenção. É a oportunidade que nós temos de evoluir. Na escola, nós falamos tantas vezes aqui, a escola, a encarnação é uma escola. Por quê? Porque é uma oportunidade nos dada para evoluir. E não podemos desperdiçar. Entendemos como é importante ver que a vida é realmente uma bênção. Porque se traduz em oportunidade de ascensão do espírito, com a evolução e purificação das vidas. E além do caso de intercessão, que é muito comum, temos ainda as pessoas do dia a dia. Feijão com arroz. Não foi intercessão, a maioria vai cair aqui. Hoje o nosso estágio, mas eu diria que
48, 48 e os 2% do resto. Ou é intercessão de alguém que te ajudou, ou é trabalhador comum. Eles chamam de trabalhadores. Vamos ver o que o mentor André Luiz falou. O que são os trabalhadores? Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros, não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Ou seja, quem já sai um pouquinho da animalidade, já está procurando trabalhar para o bem. Aí, quanto maior, só para poder separar. Em geral, como ocorre a nós outros, são entidades indébitas, mas com valores da boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Porque, lembra de todas as dificuldades? Quais as dificuldades da vida? O serviço de retificação representam tarefas enormes. Então nós temos os trabalhadores, nós temos o pessoal da intercessão e o pessoal dos trabalhadores. Aqueles que procuram caminhar na trilha do bem, realizando uma efetiva reforma íntima, cultivando em sua vida o Evangelho e a caridade, em regra, estão em condição de já escapar do padrão geral, podendo programar sua reencarnação de modo a melhor aproveitar as oportunidades da vida para evoluir. Ou seja, quem já saiu daquela escala que tem que ser socorrido, é porque já está aqui, ó, na trilha do bem, mas aí é quem está conseguindo, levou na outra vida e vai estar levando nessa, se você não levou na outra, se prepara essa, está na próxima, está nesse grupo. Quer trilhar o caminho do bem, procurar fazer o mal, aplicar o evangelho no dia a dia, tentar reformar íntima ao máximo possível, participar do programa de caridade. Você está trilhando o caminho do bem. Você está preparando condições para a próxima reencarnação. Você já está fora desse padrão geral. Quer ser socorrido, não completamente o padrão geral de uma outra coisa. Mas ainda vamos seguir aqui a programação. E como explica o mentor André Luiz, há complexos departamentos nas colônias. Já assistiram o filme Avatar? Muitos assistiram. Ele é aquilo ali mesmo. É um complexo departamento preparando o corpo para que a pessoa se entre dentro. Não é algo assim direto, não. Quem está na fase de programação realmente passa por um complexo, uma complexa escolhendo o corpo, escolhendo vida, e depois você ingressa na matéria. Isso que eu falei para mim, temos bons amigos no planejamento de reencarnações. Serviço muito importante em nossa coluna espiritual, diretamente relacionado com as atividades de esclarecimento. Ou seja, tem departamentos só para essa finalidade. E isso na maioria das colunas. Se não em todas. Nessa instituição, departamento, durante alguns dias, o André Luiz ele vai para essa instituição para estudar a reencarnação. Ele vai ajudar no processo. Tá vendo o que o mentor está falando? Você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro desses semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na próstata se processa em modos padronizados para todos, no campo da manifestações puramente evolutivas. Esse é o outro caso, ainda lá de quem está no primeiro estágio. Ou você é socorrido e alguém planeja a sua reencarnação, ou a reencarnação segue um padrão geral. Existem os espíritos que tomam conta disso, ligados só ali à afinidade espiritual, aos débitos que você tem, mas você não programa ela a fim de ter mais oportunidades. Você vai no meio do geralzão, dentro da escala evolutiva. Você vai reencarnar na família que estava afim, no grupo afim, e resgatando alguns débitos, a lei da causa e efeito, causando alguns fatos na sua vida, porque é da natureza, né?
mas você não programou ela. Nós temos aí esses dois primeiros, no primeiro estágio, esses dois primeiros casos. Aí depois daqueles que já conseguiram levar um pouquinho, temos a programação, que vai evoluindo conforme vai se tornando cada vez mais complexa, conforme a evolução do espírito. Entendeu? Se tiver dúvida, pode falar. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral. Como é lógico, em vista disso, as colônias mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Imagina a complexidade da programação da reencarnação de Chico Xavier. Não é algo assim, vai reencarnar. Não. Todo um estudo, toda uma programação bem complexa. Então vamos separar isso de forma didática, para poder entender, para ficar bem claro. Primeiro nós temos as pessoas que se encontram em estados lamentáveis no grau de regiões abismais. As encarnações ocorrem em razão da intercessão de algum ente querido, que irá programar a sua nova vida a fim de ajudar no resgate. Esse é o primeiro caso que nós explicamos bem. É a chamada reencarnação compulsória? A encarnação compulsória é assim, a pessoa, o marido dela e as 3 mulheres não devem escolher se ela vai encarnar ou não. Você vai. Aqui? Sim. Nesse caso, sim, mas também é aqui. Para quem não conseguiu evoluir, programar, você escolher, está na compulsória, você vai ter que ir. Com a lei da natureza, você tem que ir para organizar. No primeiro caso, ele tem uma programação feita pelo espírito superior, que está resgatando quem está numa parte inferior. Aqui, no caso, seria ainda sem uma programação real, feita mesmo. Aí seria o padrão geral da maioria da humanidade hoje. Obedece ao padrão geral evolucionista, reencarnando sempre em espíritos afins, pela sintonia, e obedecendo às leis de causa e efeito, para aprendizado e evolução, sem que haja uma programação prévia mais planejada. Entendeu? Sem intercessão dos superiores, que apenas supervisionam o plano evolutivo geral da humanidade. Ou seja, quem não tem nenhum amiguinho lá para ajudar, aí vai no geralzão mesmo. Porque não dá para você ficar. Quem não está lá, né? No meu caso, eu já como reclamarista, ela vai me socorrer, minha esposa. Para planejar tudo certinho, para tudo bem. Né? Então você tem que no mínimo ter alguém para te ajudar. Você tem algum planejamento. Quem não tem, vai ficar no geralzão. Tem jeito. E aí vem o segundo nível. Né? Esse aqui, claro que é didático. Cada nível desse você vai colocar 1 milhão de variantes. Pessoas que já se encontram em certo nível de evolução, com consciência do seu estado espiritual e das vidas que têm a resgatar. Elas fogem do padrão geral e já conseguem estabelecer uma programação, escolhendo determinadas características do corpo físico e da vida. Mas o grau de interferência no planejamento corresponderá ao seu nível de evolução espiritual. Cada vez mais, quanto mais consciência você tem, mais você pode interferir. O resto vai ser da lei de causa e efeito. Quanto mais você pode interferir. E os mais evoluídos, tem os missionários. Em razão do seu alto grau de consciência e responsabilidade, normalmente sua nova vida é programada com bastante complexidade, bastante envolvimento, de ter toda uma equipe espiritual ajudando naquele que vem de missões, a fim de efetivar missões em favor do progresso da humanidade. Já vem para ajudar, né? Mas só citar, já vier de volta, para mais perto de visualizar. São estudos que vêm para puxar a gente mesmo. Né? Então, nós estamos estudando o livro psicografado do Chico.
Eu faço visualização. No livro Os Mensageiros tem muitos desse caso, se prepara, mas chega aqui. Aí esse mensageiro, eu acho que estaria mais no meião, estaria mais do meio, não seria missionário. É pessoas normais, porque quem chegou no nível do Chico Xavier, não vai fundir, a nível missionário mesmo. Dos mensageiros, ele está tratando daquelas pessoas que já têm um nível de consciência bom, estuda nos departamentos para fazer com a mediunidade, ou com toda a oratória para ajudar a consolar, a ajudar as pessoas. E quando chega aqui no dia a dia, até porque você tem uma programação na reencarnação de conseguir algumas coisas, né, que vão te favorecer, ajudar, aí a pessoa chega aqui, aí entra no egoísmo, na comodidade, na preguiça, vai largando e não cumpre aquilo que programou. Isso é aquela coisa, quem tem prioridade, em regra, se não falar todo mundo, é para trabalhar. Você programou no carro de prioridade, ou alguém programou para você. Então você tem que ir trabalhar. Trabalhar para quem? Para ajudar. Né? Fazer o trabalho fraternal. E muitas pessoas, quando chegam aqui, depois de ter programado, não vão. E é o que trata o mensageiro, no início do livro. Trata de várias e várias hipóteses. Se quiser, tem várias hipóteses no caso. Assim temos que quanto mais evoluído for o espírito, maior será a liberdade na programação de sua reencarnação. Isso inclui o aspecto físico e da vida a ser desenvolvido, profissional e particular. E aí nessa parte do livro ele fala do completista. O que será que é o completista? Aquele que completa, né? Não, aí até para que não existe último. Eu cheguei à conclusão que não existe último. Porque quem chega lá no máximo vem para baixo para ajudar. Sempre não está entregando, né? Para toda a eternidade. Quer ficar um pouquinho louco, você pega a Gênesis e lê o que seria eternidade. Você é para quebrar a cabeça dele. Às vezes fica falando eternidade, mas não pensa, não tenta tornar ela palpável. Quando você pensa, você vê que é uma coisa bem complexa, bem eterna. Vamos lá. O que seria o completista? Explicação. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Aproveitou tudo que o corpo ofereceu. Em geral, quase todos nós, em regressão à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes nos desperdícios das forças fisiológicas. E o completista é quem não perde isso. A regra é, nós desperdiçamos muita força, muita energia e muitas oportunidades. Perambulamos por lá, seria aqui, fazendo alguma coisa de útil, por anos e para outro, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Ou seja, estamos aqui, né, vamos lá, vou lá participar, ajuda um pouquinho aqui, faço um pouquinho lá e passa a vida. Se você fosse analisar a sua vida, você tinha a oportunidade de fazer muito mais. O completista é quem aproveita tudo isso. A maioria de nós não aproveita. E a ideia é começar a tentar aproveitar. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Ou seja, além de você não aproveitar todas as possibilidades, você ainda vai para a coisa errada. Né? Olha que maravilha, vai estar a gente, tá? Aí você não aproveitar tudo que a vida lhe ofertou para você evoluir, você ainda vai para o errado. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nosso plano. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade, à vontade, o corpo futuro,
quando lhe apraz, regressa à próstata em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Olha que maravilha! Então, só a gente programar. Vamos se esforçar nessa. Aí na próxima, aí você vai afora, né? Você escolhe tudo maravilhoso. Tá? Normalmente é isso que a gente pensa. Porque a gente pensa, mas é justamente o contrário. O completista, ao contrário do que a gente pode pensar, não almeja uma vida perfeita com um corpo maravilhoso e belo. O verdadeiro completista não vai almejar isso. São as pessoas que nascem com anomalias? Ou completista? É. Eu acho que não, porque o completista, regra geral, seria espíritos bem evoluídos, conseguir aproveitar todas as possibilidades da vida para evoluir. Então ele vai desencarnar, quando ele regressar, normalmente vai vir para ajudar muita gente, normalmente ele vai vir para corrigir alguns débitos dele, mas para ele atingir esse nível, já tem um nível muito bom, muito evoluído. Imagina, só pensar na gente. Poucos de nós, ou talvez nenhum, conseguem aproveitar todas as possibilidades da vida. A maioria não. Então, o completista, aqui quando ele fala que não escolhe, mas não quer dizer que ele vai escolher vir com a anomalia. Quer dizer que ele não vai escolher vir o Brad Pitt, a Lacerda, não vai escolher vir das mulheres, Angelina Jolie, Ricão. Ele não vai escolher isso, ele não vai querer facilidades. Já veio uma explicação por isso. Ele vai escolher vir mais uma pessoa normal para ajudar os outros. A ideia, eu imagino, que não é que não impede que eventualmente possa ser. Às vezes ele pode ir aceite, diante da sua evolução moral, vir com tal anomalia para ajudar a família, um resgate, alguma coisa assim, pode ser. Mas eu acredito que em regra geral não. Acho que no nosso estágio nós precisamos de gente para puxar. Então quem é completista vai vir para puxar a humanidade. Eu acredito nisso. Mas não tem como você fixar. Essas pessoas que não escolhem, elas chegam a escolher vir com alguma deficiência ou não? Pode escolher, eu falei. Sim, pode escolher. Sim. Ou ela mesmo pode escolher. Ela pode até programar a reencarnação, olha, eu vou vir com essa anomalia e já para você vem com minha mãe, você me ajuda nesse resgate. Ou me ajuda lá, eu tenho que vir com essa anomalia, porque eu preciso resgatar algumas vidas. Você me ajuda? Ajuda o pai, a mãe, a menina, de vir com a anomalia para resgatar. Normalmente vai ser algum resgate. Mas, em regra, já programou. E até programou com os parentes, com as pessoas, com os amigos para ajudá-la na reencarnação. Se ela conseguiu programar, vai acontecer isso. Ou às vezes a pessoa mais evoluída veio até ela, programou a reencarnação dela, mas é a fim de, ou seja, é para evoluir. Nunca pode ver como uma coisa ruim. Sempre se tem algum problema. Ou você programou para resgatar, ou alguém mais evoluído que gosta muito de você te resgatou e programou a sua reencarnação para ajudar você a resgatar. Então entra aí nos dois casos. Mas com certeza está aí vindo dessa lei aí. De ajuda para evoluir. Mais uma dúvida? Não é o que eles falam, do completista, para nós. As mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. É legal que eles falam bem, não tem dó mesmo quando eles falam, para passar a pensar. Todavia, os espíritos amadurecidos, ou seja, quem não é ainda infantil, por isso que eu falo na adolescência, da consciência, normalmente quando chegam a situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho da realização da vontade divina. Isso que eu expliquei. Dificilmente o completista vai escolher um corpo maravilhoso, físico, com uma ascendência material muito grande, porque é muito fácil se perder, sucumbir. Então, naturalmente, o normal é ele vir no meio termo. Porque a ideia dele é vir ajudar os outros e ainda evoluir um pouco mais dentro da escala. Então, eu acredito que fica aí mais nesse padrão geral. E com isso encerramos aí a primeira parte.
nós vamos estudar. É importante entender essas diferenciações de programação para entender como que o programa é corpo físico e como o programa e como ocorre o processo de reencarnação. Alguma dúvida sobre essa parte? Não? Então vamos entrar na tarefa da semana. Então, explicação da tarefa da semana passada e tarefa dessa semana. E não é a explicação da tarefa. Para quem não veio, a tarefa são exercícios que eu falei, é um guia para tentar fazer a reforma íntima. É uma tentativa aí. Quem está vindo pela primeira vez ou quem não se lembra, tudo tem sempre lá no site, tudo. A tabela está ficando grande, hein, gente? A tabela está grandinha. Então, quem está vindo agora, ó, o que eu costumo orientar? Coloca uma meta dessa por semana. Não adianta você tentar virar Jesus do dia para a noite que você não vai virar. Nem o Buda, nem o Garão. Ninguém vai virar isso do dia para a noite. Então, você tem que tentar. E se você fixa uma meta muito difícil, é natural você não cumpri-la e desanimar. Por isso que aqui, do que nós temos, eu não vou ler tudo para dar tempo de explicar o próximo. Mas olha que eu perseverar, hein? Está aqui o perseverar. Podemos dar? Mas por isso que está aqui o hábito angular. O hábito angular seria aí uma meta que você não pode abrir mão. Na aula você não fala, a partir de hoje, tal coisa eu vou fazer certo. Porque aí você aciona, você liga mecanismos na sua mente para se tornar mais vigilante. Isso é um estudo científico do hábito angular. Ele é um hábito de alavanca, ele alavanca a sua mente para prestar atenção nas outras coisas. O que eu recomendo com o hábito angular? Algo externo. É muito difícil você falar, a partir da manhã eu sou bom, a partir da manhã eu sou calmo, a partir da manhã é difícil, você vai levar vidas para mudar. Então é um hábito externo. Quem cerveja, cigarro, não fazer exercício, passar a fazer, cerveja eu quiser largar, cigarro eu quiser largar também. Bebida alcoólica, não está incentivando a beber, não. Realmente a ideia, porque o hábito externo é muito mais fácil você largar. Regulação da carne, já é tentar largar a carne vermelha, ou tentar colocar, fazer exercício regularmente, e colocar um hábito externo, que é muito mais fácil da gente controlar, ficar ligado. Isso vai acionar a sua mente para ficar ligado aos outros exercícios. E o de hoje, que liga ao que a gente viu do evitar as queixas e reclamações, e que liga com a mensagem que foi lida no início, é certinho? Bom, então vai até parar ela de novo e voltar. Evitar o pessimismo e cultivar o otimismo. Eu não escolhi a mensagem não, foi sem querer mesmo. Quer dizer também que a escuta só estava na ordem e casou. Foi ou não foi uma influência? Nós não aprendemos que o pensamento emite, os pensamentos emitem vibrações? Né? Se você pensa, está pessimista, que vibração você está emitindo? É isso? Que tipo de vibração? E se você está emitindo vibrações negativas numa situação que você está vivenciando, você está contribuindo para que ela dê certo ou para que ela dê errado? Só pensar. Todo pensamento emite vibrações. Você vibra negativamente. Você está contribuindo para que tudo dê errado. E não só isso. Vivenciando determinada situação negativa ou aguardando o seu resultado com pessimismo, atraindo espíritos em sintonia com as vibrações inferiores, que por óbvio eles não querem um resultado feliz. Olha como o pessimismo aí, às vezes a gente acha que é uma coisa pequenininha, mas se você for analisar, é uma coisa grande. De outro lado, da mesma forma, se analisamos o fato com otimismo, estamos contribuindo para que a situação melhore ou dê certo. Todo pensamento emite vibração. Se eu estou otimista, estou vibrando positivamente. Se a coisa está mudando, aumenta a chance de dar certo.
Aquele livro O Segredo eu não li, mas tudo que eu ouvi o pessoal falar era algo do tipo, você tem que ficar desejando a coisa, você tem que ficar otimista. No fim a coisa acaba correndo. E além disso, você atrai ou mantém sintonia com o seu anjo da guarda, seu espírito guia, seus amigos espirituais, que vão orientá-lo na situação que você está vivenciando ou ajudá-lo de alguma forma. Já uma ajuda, mas ou vai te proteger, ou vai te orientar, enfim, vai te ajudar. Então, além de você mesmo contribuir, você ainda vai receber a ajuda dos amigos espirituais e ainda vai atrair espiritualmente. Olha como é importante ser otimista. E por óbvio, é melhor você contribuir para que as situações da vida melhorem do que piorem. Então, a partir de hoje, vamos todos sempre manter um pensamento positivo. Né? O Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai ganhar amanhã, vai ganhar, vai golear, vai golear. Paulo Guerreiro vai fazer o gol. Pensamento positivo. Positivo. O Romarinho entrou, eu fiquei fazendo pensamento positivo e ele fez o gol. Ele entrou, agora vai sair o gol. Afastando as ideias pessimistas. Inclusive é verdade, no futebol, eu não consigo ser do lado de quem torce de forma pessimista. Me deixa nervoso, eu falo, o time pensa que eu sou pessimista. É verdade, né? Então, todo mundo mantendo o pensamento positivo. Então, só uma breve passagem. O ponto 4 agora é para negativismo, evitar as queixas e o pessimismo. Ficar bem atento ao pessimismo. Então, vamos evitar as reclamações, o negativismo e o pessimismo. E além disso, a parte de vibração positiva, né, manter sempre pensamentos bons, as pequenas gentilezas, ser otimista mesmo nas situações mais difíceis da vida e em todas as situações. Vamos manter o otimismo. O sorteio do livro.